Fala galera, Leandro Cabral aqui e hoje eu vou analisar a fala do presidente Lula na entrevista que ele deu ao Fantástico. Eu não vou analisar o vídeo inteiro porque tem muitos assuntos que ele abordou ali que não são aqui da minha área, né? Eu sou economista, certificado especialista em investimentos, sou consultor de investimentos habilitado pela CVM e o que eu quero analisar aqui é o que o presidente falou que interfere nos mercados, no preço dos ativos, ações, dólar, inflação, tudo isso que influencia no mundo dos investimentos. No Brasil, a gente tem que acompanhar duas coisas. A fala do presidente, ela gera movimentos no mercado de curto prazo, e esses movimentos pode ser que a gente tenha que se proteger de alguns deles ou aproveitar as oportunidades que abrem. Então, é legal a gente monitorar para fazer para ganhar dinheiro nessas oportunidades, né, que é o objetivo do investidor. E outro, as decisões do governo afetam os mercados no longo prazo. Então a gente deve analisar como isso afeta para que a gente tome melhores decisões de investimentos. Então eu vou analisar algumas coisas que ele falou aqui, vou mostrar dados, estatísticas, números aqui para vocês entenderem o que acontece. Vamos dar uma olhada aqui no que ele fala. O pacote de cortes de gastos foi muito mal recebido nessa semana, né? Subiu o dólar, caiu a bolsa e há uma percepção de alguns analistas de que com inflação, sem controlar as contas públicas, tem mais inflação e que a inflação afeta também o mais pobre, que o juro mais alto vai afetar o mais pobre. O senhor... Só para eu explicar o que ela tá falando ali, e eu concordo, né, que ela falou, existe uma visão de economistas, consenso do mercado, que é isso, isso, aquilo. O que ela trouxe aqui? Primeiro, que o pacote de gastos apresentado pelo governo não foi bem visto, né, pelo mercado. Por quê? Porque o pacote de gastos, ele não apresenta gastos que de fato podem acontecer ali, né? Coisa mínima eles apresentaram de gastos, e eles trouxeram muito mais propostas para arrecadar mais impostos do que para cortar gasto. E qual que é o problema que está acontecendo no Brasil hoje? É o déficit fiscal, ou seja, o governo ele está gastando mais do que ele arrecada de impostos. Se ele arrecada 9, ele está gastando 10. Se ele arrecada 10, ele está gastando 11. E isso vai fazendo com que a dívida pública vá aumentando. Outro fenômeno que acontece é que o gasto excessivo do governo aumenta a inflação. Porque o governo ele cria uma falsa ilusão de que a economia está aquecida. Ele vai injetando dinheiro na economia, injetando dinheiro na economia. E se a gente tem uma injeção de dinheiro maior do que a economia está preparada para suportar aquela quantidade de dinheiro, o resultado disso é inflação. E como que a gente controla a inflação no Brasil? A gente tem que aumentar a taxa de juros, certo? E a taxa de juros aumentando, fica mais difícil para todo mundo. Você que queria comprar lá um eletrodoméstico parcelado, fica mais difícil. Você que queria trocar de carro, fica mais difícil. Você que queria comprar uma casa, fica mais difícil. E além disso, por que a inflação ela afeta tanto o pobre, né? É muito simples. Você ganha R$ 2.000 hoje. Você vai no mercado, você gasta R$ 1.000 por mês para sustentar a sua família. De repente a inflação foi de 10%. No outro mês, no outro ano, né? Você vai lá, você vai gastar 1.100. Você continua ganhando seus 2.000, mas você vai gastar 1.100. E aí começa aquela briga, né? Você vai ter que ter um aumento de salário. Em teoria, você teria que aumentar seu salário de 2.000 para 2.200 para compensar essa situação. Mas e aí, será que você consegue ter um aumento de salário desse nível? Geralmente, o pobre tem que lutar para conseguir ter o aumento de salário, né? Então, o fato é que cada vez o dinheiro dele vai comprando menos. Esse é o maior problema da inflação. É por isso que um país tem que manter a inflação controlada, tá? Mas vamos ver o que ele argumenta aqui, depois eu vou trazendo mais números, indicadores aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. O senhor acha que o pacote deixou alguma coisa de fora que pode ser incluída? Pode haver algum tipo de ajuste nesse pacote? O pacote foi mandado para o Congresso Nacional e o Congresso tem soberania para mudar as coisas. Se votar alguma coisa, sabe, que eu posso mudar, mas eu não vou poder mudar. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Aqui o Lula, ele joga assim, né, que quem tem que cuidar do fiscal é ele, e não o mercado. Só que é meio complicado isso que ele fala, sabe por quê? Porque quem financia o governo é o mercado, tá? Quando a gente investe em títulos públicos, títulos do Tesouro, né,
a gente está emprestando dinheiro para o governo. Porque o governo, gente, ele não gera nada, né? Ele não produz nada. O governo não é uma empresa. O governo, ele vive de arrecadar impostos de quem está produzindo. As empresas estão lá produzindo, comprando, vendendo, empregando, administrando. Ele pega uma parte daquilo para ele e aí ele gasta com o que ele quiser. Quando ele não consegue pegar essa parte que seja o suficiente para cobrir os custos todos que ele tem, que é o que está acontecendo agora, ele está coletando 9 de impostos, mas está gastando 10, né? Aqui só para você entender, ou seja, está gastando mais do que arrecada. O que ele tem que fazer? Ele tem que emitir dívida pública, né? Ele tem que emitir títulos do Tesouro e aí ele vende esses títulos para o investidor e o investidor coloca dinheiro na mão do governo. Então é uma forma dele se financiar. Mas quem é que financia o governo? Quem é que empresta dinheiro lá para o Lula, para o Haddad gastarem mais do que eles estão arrecadando de impostos? É o mercado. Sou eu que sou investidor, é você que é investidor. E a decisão, ela é única e exclusivamente nossa. Eu é que tomo a decisão de avaliar, porque quando você vai emprestar o dinheiro para alguém, seu cunhado chegou lá e disse, porra, bicho, empresta milão aí que eu tô fudido esse mês. O que você vai fazer? Você vai analisar se o cara tem condições de te pagar. Se você sabe que ele é um velhaco, que ele não vai te pagar, primeiro, ou você pode não emprestar dinheiro para ele, ou você pode pensar, pô, esse bicho aí, cara, outra vez já emprestei, tem um trabalhão pra receber. Então eu vou fazer o seguinte, até te empresto, bicho, mas eu quero aí 20% ao ano. Se você não me pagar 20% ao ano, eu também não te empresto. Então você vai meter a faca nos juros, porque você sabe que é arriscado emprestar dinheiro pro teu cunhado. Então eu, como investidor, eu vou olhar o governo e eu vou pensar, cara, qual é o risco que eu tenho de não receber mais esse dinheiro? Qual é o risco de eu me incomodar para receber esse dinheiro do governo? Eu preciso cobrar por esse risco. Eu não vou emprestar meu dinheiro de graça. Eu vou cobrar uma certa taxa de juros. E o fato que é, o governo ele vai lá e me oferece um título por 10% ao ano. Eu olho, cara, 10%, Lula, me desculpa, mas eu não vou te emprestar dinheiro aí por 10% ao ano. Lula, Haddad, 10% ao ano não dá. Eu vou emprestar pro Itaú ali, porque o Itaú eu confio mais. Aí o Lula vai olhar pra mim e vai dizer, desgraçado, né, cara? Não tá querendo me pagar dinheiro e eu não tô recebendo. O que eu preciso fazer? Vou ter que pagar mais pra esse mercado aí que tá querendo foder com todo mundo, né? E aí o Lula vai lá e diz, não, tá bom, eu te pago 12. Aí eu vou olhar, Lula, desculpa aí, Lula, Haddad, mais 12 também não dá. Eu quero 15. É um leilão, é um grande leilão. Eu chego e digo, 15 eu te empresto dinheiro. Tá, eles não têm o que fazer, porque eles estão gastando mais do que arrecado, então eles são obrigados a me emprestar dinheiro pagando 15% ao ano. Isso que eu tô falando pra você, a gente consegue ver aqui, ó. Você vem aqui, ó, em títulos do Tesouro Preço, tá? E eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. O que eu tenho aqui hoje? Pré-fixado. Para eu emprestar dinheiro para o governo até 2027. O mercado está cobrando 15,3% ao ano. Até 2027. Para 2031, o mercado está cobrando 14,66%. Tá? E por aí vai. Se você quiser emprestar atrelado à inflação, vou travar dinheiro na mão do governo até 2045. O mercado está cobrando 7,1% ali praticamente, né? 7,08% ao ano acima da inflação até 2045. Se os caras não pagarem isso aqui, ninguém bota dinheiro na mão do governo. Então, olha só, eu como investidor, eu vou analisar se o governo tem condições de me pagar isso aqui ou não, lá no futuro. E aí eu cobro uma taxa pelo risco. Essa taxa aqui é quanto que eu estou cobrando pelo risco de colocar dinheiro na mão do governo. Então, se o risco é baixo, 10% tá bom. Se o risco tá altíssimo, eu preciso de 15%, eu preciso de 14%, eu preciso de 7%, 8% acima da inflação. E como é que eu, como investidor aqui, eu analiso os riscos? Gente, o governo é o vídeo do Joãozinho que eu fiz aqui. Ó. O governo é o Joãozinho, que o cara que recebe uma grana tem uma dívida e precisa pagar essa dívida. O governo brasileiro hoje, ele gasta mais de 10% já de tudo que ele arrecada de impostos só para pagar juros da dívida pública. E o problema é que se ele não parar de se endividar, daqui a pouco ele está usando 12, 13, 14, 15, 20% de tudo que ele arrecada para pagar juros da dívida. E quanto mais ele se endivida, mais vai crescendo esse tamanho da dívida, mais arriscado vai ficando e mais cara essa dívida vai ficando. Porque o mercado, ao invés de cobrar 12% ao ano, passa a cobrar 15%, 16%, 17% ao ano. E quanto mais o mercado cobra de juros, maior vai ser o custo que o governo tem com juros. Daqui a pouco ele tá usando 30% dos impostos que ele arrecada
só para pagar juros da dívida pública. E o problema disso é que os caras já não estão conseguindo pagar os gastos dele nessa situação. Se os juros sobem ainda mais, eles vão ter um custo ainda maior com juros e vai sobrar ainda menos dinheiro para gastar com tudo que eles querem gastar. E aí veja que tudo que eu estou falando aqui, ó, cada vez a coisa vai piorando mais. É um efeito bola de neve. Então a única saída que a gente tem hoje é o governo cortar gastos. E eles não querem cortar gastos. Eles não admitem cortar gastos. É por isso que eu, como um investidor, não estou nem olhando, né? Não estou nem fazendo uma análise aqui, questão, olhando para a sociedade, quem vai sofrer, se é o pobre, se é o rico. Não, eu estou olhando do ponto de vista de investidor. Tem vários aspectos, vários pontos de vista que você pode analisar isso aqui. Eu estou olhando do ponto de vista de investidor, tomando uma decisão. Vale a pena emprestar dinheiro para o governo ou não vale, pelos juros que está? O mercado, isso aqui que a gente vê na tela, é o consenso do mercado, é a média do que todo mundo acha. Não, 15,32% ao ano até 2027 está aceitável. Então eu empresto dinheiro lá pro Lula, pro Haddad. Vamos ver aqui o que ele continua falando. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. Isso aqui o Lula sempre fala, né? Mas na época era outro cenário, a gente embarcou na onda de crescimento da China, né? Agora já é outra história, a China tá indo de mal a pior lá. A gente pegou a China no mandato passado do Lula, no governo passado, a gente pegou a China assim, né? Voando. Agora a gente tá pegando a China mergulhando. E aí? Quem que vai nos ajudar a surfar essa onda igual a gente surfou da China lá no passado? Então o cenário é outro. Só que como o brasileiro não entende disso, o Lula usa isso como argumento, né? Porque de fato o Brasil cresceu bastante, a gente surfou uma onda legal, evoluiu bastante naquela época. Agora, hoje, a coisa é diferente e as contas no Brasil tão feias. Vamos ver o que ele continua falando aqui. Não é o mercado que tem que ir preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Então, eu quero te dizer, Sônia, que é o seguinte, nós fizemos aquilo... Isso é verdade que ele falou, tá? Se ele gasta mais do que ele recebe, quem vai pagar é o povo pobre. Isso acontece muito por conta disso aqui, ó. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó, existe o tal do agregado monetário, né? Que a gente chama de M2, ó, BRM2, ou seja, quanto de dinheiro tem disponível na economia. Gente, em teoria, a quantidade de dinheiro disponível na economia, que é essa linha amarela, ela deve acompanhar o PIB, que é a produção de toda a riqueza que tem no nosso país. Essa linha rosa aqui é o PIB. Veja que até 2011, mais ou menos, a gente tem essas linhas andando mais ou menos em conjunto. O Brasil cresceu até 2011, tá? De 2011 para cá, isso aqui eu tô falando em dólar, a gente não cresceu. O Brasil tá estagnado, o PIB brasileiro tá estagnado, não tá nem estagnado, tá voltando para trás, porque o nosso pico foi 2,6 trilhões de dólares, a gente chegou a recuar em 2020 ali até 1,45 trilhões de dólares, e hoje a gente está com 2,18 trilhões de dólares de PIB. Só que veja que a base monetária ela continua aumentando. E quando eu tenho uma base monetária aumentando acima da produção de riqueza, eu tenho inflação fora do controle. E a inflação faz com que o pobre se ferre. Então quando o Lula fala assim, se eu gastar mais do que eu recebo, o pobre vai ter que pagar essa conta. Claro que vai. Porque quando o governo gasta mais do que ele recebe, ele tem que emitir dívida. E quando o governo emite um título de dívida, ele está criando dinheiro novo. Esse dinheiro novo que ele está criando entra nessa linha amarela aqui. Então, quanto mais o governo gasta sem ter dinheiro para isso, quanto maior o déficit, né? Quanto mais dinheiro falta para ele cobrir suas despesas, mais ele vai ter que criar dinheiro novo para ir se financiando. E aí, isso aqui, ó, vai lá para cima. E aí o que vai ser o resultado disso? A inflação. A inflação aumenta. E se a inflação aumenta, é o pobre que ia no mercado comprar
fazer o pedido do mês lá no supermercado, gastava 1.000 e daqui a pouco vai ter que gastar 1.200, 1.300, 1.500 e o salário não aumenta, né? Então daqui a pouco as pessoas estão trabalhando, muitos estão trabalhando só para comer, às vezes não dá nem para comer e a situação vai piorando quanto o governo fica gastando mais do que arrecada. E eu não sei por que o Lula diz isso, porque de fato eles estão gastando mais do que eles arrecadam. A gente pode ver aqui, ó, tem o déficit acumulado dos últimos 12 meses aqui no site do Banco Central. Setor público, 223 bilhões de reais. Governo central, 232 bilhões de reais. Tá? Ou seja, estão gastando mais do que arrecada. Tá aqui, a gente vê essa conta. Mas vamos lá. O que é possível fazer, mandamos para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada. Cara, aqui é um ponto importantíssimo, é o ponto mais importante do vídeo. Veja que o Lula, ele ataca a taxa de juros. Isso não é de hoje, tá? Ele já brigou com o Roberto Campos Neto desde o início do mandato dele, atacando a taxa de juros. Por que que no Brasil, o Banco Central, ele trabalha de forma separada do governo? Ou pelo menos deveria, não é tão separado assim, mas deveria, tá? Por quê? O governo faz política fiscal, ou seja, arrecada impostos, investe em infraestrutura, uma coisa ou outra, injeta dinheiro na economia. O Banco Central, ele faz política monetária, ele tira dinheiro da economia se ele percebe que existe muito incentivo e a inflação vai disparar. Então, através da taxa de juros, ele consegue fazer isso. Se ele aumenta a taxa de juros, ele tira dinheiro da economia. Então, essa linha aqui que eu mostrei para vocês aqui, ó, do agregado monetário brasileiro, o Banco Central aumentando a taxa de juros, a gente controla essa linha aqui. Qual que é o risco hoje que a nossa inflação ela não está dentro do controle, tá? Deixa eu ver se eu puxo a inflação aqui para vocês. Ó, vamos pegar no próprio site do Banco Central aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no início. Olha o que eu tenho aqui, ó. A meta de inflação no Brasil hoje é 3%, com bandas de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, a gente pode ter uma inflação de 1,5% até 4,5%, tá? E a nossa inflação está em 4,87%. Em novembro de 2024, o acumulado fechou em 4,87%. Ou seja, a inflação está fora do controle, está fora da meta. Se a inflação está fora da meta, o que o Banco Central deve fazer? Deve aumentar a taxa de juros para trazer a inflação para a meta. A gente vê aqui a curva da Ambima, ó, quando eu venho aqui em inflação implícita, e aqui a diferença entre, deixa eu ver aqui, ó, inflação implícita, isto. Então olha só quantos que o mercado projeta de inflação, deixa eu ver, ITTJ, IPCA, tá, isso mesmo. Ó, o mercado projeta 6,7, 6,8 lá para frente, né, de inflação, tá? Então, nesse momento, no curto prazo, está projetando 7,6 de inflação. Isso aqui é o mercado projetando a inflação. Agora, uma coisa, o mercado ele projeta lá na frente, tá? Agora, os dados que a gente tem hoje, com base no passado, é uma inflação acumulada de 4,87. Só que o máximo que a gente pode chegar é 3 mais 1,5, 4,5. Já passamos. 4,5 é o limite. E se a gente passa, o Banco Central tem que subir taxa de juros. Por que é que a gente está com uma inflação tão alta, se a taxa de juros está tão alta? Porque o Brasil é um carro de Fórmula 1 com o governo botando o pé no acelerador e o Banco Central com o pé no freio. A taxa Selic é o pé no freio. O governo está injetando dinheiro na economia através da política fiscal, acelerando a todo vapor. O Banco Central está olhando que a gente já está numa velocidade acima do permitido, né? A gente está em 487 por hora já nesse carro de Fórmula 1. E o Banco Central está com os dois pés no freio, tentando frear isso aqui. Uma hora esses discos vão fritar e vai dar merda, entendeu? Se o governo não tirar o pé do acelerador. Tem que tirar o pé do acelerador para a gente voltar para a meta. Só que o Lula acabou de dizer nessa parte do vídeo que a gente viu que o grande problema do Brasil está aqui, ó. Uma taxa de juros acima de 12%. Isso aqui é o mal do Brasil. Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo que a gente tem aqui, que é a Turquia. Olha só esses dados aqui. Lá na Turquia, a gente via... Aqui eu tenho a linha amarela para vocês entenderem, que é a inflação, e a linha rosa é a taxa de juros, tá? Então aconteceu algo parecido, ó. Veja que ela vinha mais ou menos equilibrada, né? Então quando a linha amarela, que é a inflação, subia, a taxa de juros subia. E aí equilibrava a inflação. Isso é o que acontece nos países que têm suas contas organizadas, né? Ou mais ou menos organizadas.
Então a inflação subiu bastante aqui, ó, em 2018, os caras foram lá e meteram a taxa de juros lá em 24%. E aí a inflação caiu, tá vendo? Só que em 2021 aconteceu uma coisa interessante lá. A gente tinha a taxa de juros em 19 e a inflação continuou subindo, ó. A inflação ela saiu de 11 e foi subindo e chegou em 20. Qual que era o problema disso? Porque o governo estava fazendo lá em 2021 o que nós estamos fazendo aqui. Estava gastando muito mais do que arrecadava. Era o governo metendo o pé no acelerador e o Banco Central lá tentando cortar, com o aumento da taxa de juros, tentando frear essa economia. Chegaram numa conclusão que o problema era a taxa de juros. Exatamente o que o Lula quer. Corta a taxa de juros porque é o único mal. Chegaram a essa conclusão em 2021 lá na Turquia. Tá, beleza, então vamos cortar essa taxa de juros. Corta aí pra ver o que vai dar. Cortaram e veio caindo, ó, até 15. Quando chegou aqui, olha o que aconteceu com a inflação. Eles trouxeram a taxa de juros até aqui, ó, 8. A inflação bateu 84% ao ano na Turquia. Quebraram a Turquia por conta de uma burrada dessa. Que é exatamente o que o Lula tá dizendo que tem que ser feito no Brasil. Que o mal do Brasil é a taxa de juros. Se corta a taxa de juros no Brasil, não tô dizendo isso aqui vai acontecer, mas a probabilidade de acontecer exatamente isso aqui é muito grande. E aí os caras fazem o quê? Ah, e aqui olha só, o agregado monetário que eu expliquei para vocês. Ó, foi em 2021, né, que eles cortaram a taxa de juros. Ó, essa linha verde aqui é a quantidade de dinheiro disponível na economia da Turquia, em dólares. E essa linha amarela é o PIB da Turquia. Então veja o que aconteceu. Até aqui vinha mais ou menos equilibrado. 2021 para frente, aqui o governo começou a gastar, começou a aumentar dinheiro na economia. Depois que eles cortaram a taxa de juros, cara, o bagulho degringolou de vez. Foi lá em cima. E aí que quebrou a economia da Turquia. A gente tem um risco no Brasil de acontecer isso aqui. E eu vou dizer o que você vai fazer com seus investimentos para se proteger. Mas vamos ver o que o Lula vai falar aqui. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco. É uma inflação total. 4 e pouco não. A inflação está 4,87. Fora da meta, que a meta é 4,5. Acima disso, o Banco Central tem a responsabilidade de aumentar a taxa de juros para trazer para a meta de novo. Totalmente controlada. Totalmente controlada, ele fala. Não está totalmente controlada. Uma inflação totalmente controlada é uma inflação trabalhando em torno de 3, que é a meta estabelecida, né, lá pelo Banco Central. Totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. Então, mas nós vamos cuidar disso também. É complicado, né, cara? Então tá, como é que a gente se protege dos investimentos? Vamos lá. Primeira coisa, o risco maior que eu vejo pro Brasil hoje é, a gente teve a troca do presidente do Banco Central. Entrou o Galípolo agora no lugar do Roberto Campos Neto. É intercalado, né? A cada 2 anos troca. Então, Bolsonaro entrou lá em 2018, né? Isso. Aí, 2020, o Bolsonaro indicou Roberto Campos Neto para presidente do Banco Central. E aí, então ficou 2 anos, Bolsonaro e Roberto Campos Neto. Aí, em 2022, sai Bolsonaro, entra Lula, Roberto Campos Neto continua. Por isso que nesses 2 anos a gente viu tanta briga, porque Roberto Campos Neto, indicação do Bolsonaro, e Lula no mandato. Agora o Lula indicou o Galípolo. O Galípolo entrou lá. O que nós temos daqui para frente, para o ano que vem, para os próximos 2 anos? A gente vai ter que ver se o Galípolo ele vai fazer política monetária com independência, que é como deveria ser, porque o Banco Central deve ser independente, ou se ele vai seguir as ordens do Lula, porque o Lula já deixou claro aqui, a gente viu que o grande problema, na visão dele, é a taxa de juros. Se o Galípolo vai na onda do Lula e corta essa taxa de juros sem os caras controlarem gasto, a chance de acontecer o que aconteceu na Turquia é muito grande, a inflação dispara. Gente, o que é a inflação? É o aumento do preço das coisas. Então é uma coisa que eu sempre falei e sempre vou falar. Então onde a gente deve investir? Em coisas e não em moeda. A gente deve investir naquilo que vai junto com a inflação. Quer um exemplo? Imóvel. Imóvel no Brasil historicamente corrige a inflação. Então se alguém que comprou um terreno, pergunta lá pro seu avô que passou lá pela crise, né, da hiperinflação no Brasil ali na década de 80, que ele tinha um terreno antes, se ele perdeu dinheiro. Não.
que ele pagava um valor no terreno, depois ele cruzou toda aquela época de inflação, o terreno vem junto com a inflação, valorizou. Quem tinha uma casa de aluguel, o cara cobrava um aluguel e conforme a inflação veio subindo, ele foi aumentando o valor do aluguel junto com a casa. Então, para mim, uma das melhores classes que tem pra gente se proteger de todo esse risco que a gente tem é fundos imobiliários, por exemplo. Porque o fundo imobiliário, ele vai aumentar o valor do aluguel, ele vai aumentar o valor do imóvel e eu atravesso do outro lado com o meu patrimônio corrigido. Qual que é o maior risco aqui? Esses fundos imobiliários, eles alugam, e aqui eu tô falando de fundo de tijolo, tá? Porque fundo de papel é dívida. Se a taxa de juros explode, a inflação explode, essas dívidas dos fundos de papel não conseguem ser pagas e o calote vem um atrás do outro. O que vai mais acontecer é quebradeira de fundo de papel. Fundo de papel quebra. Fundo de tijolo não quebra. Porque o imóvel tá lá. O que pode acontecer num fundo de tijolo? Pode acontecer de ficar com vacância. A empresa que estava lá quebrou, então a gente pode enfrentar 2, 3, 4 anos de vacância, beleza, até a crise passar, mas o imóvel tá lá. O fundo imobiliário continua lá. Depois a vacância vai embora, o aluguel volta a acontecer e tudo normaliza. Então é uma forma de proteger capital. Outra forma, tirando dinheiro do Brasil, que aí você se livra desse risco, né? Você tá com o seu dinheiro em moeda forte, por exemplo, dólar. Até o Bitcoin serve nesse momento como Bitcoin, inclusive, tá ganhando uma visibilidade mundial, até porque agora, né, o Trump lá, a equipe deles estão estudando a possibilidade de fazer reserva com Bitcoin. Olha onde chegamos. Não tem mais volta. Só o fato de os caras estarem discutindo a possibilidade de Bitcoin virar reserva, cara, só isso já é um marco aí na história do Bitcoin, né? E se começaram a falar, cedo ou tarde esse tipo de coisa acontece, seja nos Estados Unidos ou em outros países, começam a usar para reserva. Então, uma possibilidade aí. Agora, olha só, mais importante que isso, porque ainda é arriscado, é especulativo, tá, o Bitcoin, mas volto a falar, investir em coisas, ativos reais. Empresas também costumam repassar a inflação, só que uma empresa ela é mais arriscada do que imóveis. Porque as empresas, em período de hiperinflação, sobrevivem às boas. A gente tem várias empresas no Brasil, centenárias. Um exemplo muito clássico da bolsa é a Klabin. Porra, como que a Klabin tem mais de 100 anos se a Klabin tem mais de 100 anos é porque ela superou a década de 80, né? O comecinho da década de 90 ali, que foi complicadíssimo no Brasil, período de hiperinflação. Como é que essa empresa atravessou? Porque uma empresa ela vai repassando os custos. Então a gente tem que... A questão que eu sempre digo é, num cenário que tudo vai bem, economia super controlada, a gente tem uma cesta de 100 empresas maravilhosas e que jamais vão quebrar. Quando a gente tem um cenário tipo o da Turquia que a gente viu, que se for feito o que o Lula quer, a chance de a gente virar uma Turquia é muito grande, tá? De acontecer o que aconteceu com os números da Turquia, essa cesta de 100 empresas que não vão quebrar cai para 10. Então a análise precisa ser mais refinada para a gente conseguir encontrar boas empresas. Mas você investir nessas boas empresas, a probabilidade de você ter o capital corrigido e sair lá no outro lado com ganho ainda real acima da inflação é grande, tá? Então, a gente tem que ser mais criterioso na análise, comprar com preços melhores e, falando em preços melhores, isso tudo que está acontecendo no Brasil está abrindo oportunidade de investimentos, ativos com preços que a gente nunca viu antes, fundos imobiliários muito descontados, ações muito descontadas, títulos de renda fixa muito descontados, tem muita oportunidade para investir e o que a gente tem que fazer nesse momento é aproveitar, montar uma carteira, não dá para ficar posicionado só em renda fixa, porque renda fixa é dívida e dívida leva a calote em momento de crise generalizada. Ativos reais não, principalmente imóveis. Para mim, o que tem mais seguro. É por isso que nesse momento, o que eu mais estou pesando na minha carteira são em fundos imobiliários. Quem está na comunidade 500 Pratos, que eu deixo o QR Code aqui para você fazer parte, deixo o link na descrição também. Quem está na comunidade conhece a minha carteira de investimentos, sabe quantos % eu tenho em ações e fundos imobiliários, em dólar, em Bitcoin, quais são os ativos que estão na minha carteira. Então faça parte da comunidade para me acompanhar, ficar por dentro de tudo que isso aqui está acontecendo, monitorar a sua carteira, fazer melhores investimentos e eu te vejo na próxima aula.